Eu sou o Lucas Paulo, muito prazer. Eu e minha esposa temos tido a honra de pastorear enquanto plantamos essa igreja aqui em São Paulo. Estamos aqui nessa casa há quase 2 anos, 1 ano e meio aqui nesse prédio, e a nossa plantação aqui em São Paulo está acontecendo há cerca de 2 anos e meio. Fomos enviados pelos nossos apóstolos Joshua e Hannah Adams lá do Rio de Janeiro para cá, com essa missão de plantar uma igreja e também estabelecer uma base apostólica aqui nessa região central de São Paulo. Foi o lugar que Deus colocou no nosso coração, e temos crido e caminhado também nessa convicção de que daqui o Senhor vai preparar e enviar missionários para os 4 cantos dessa cidade, do Brasil e do mundo, amém? Por isso, momentos como esse aqui, eu fico muito feliz, porque estamos participando de alguma forma desse envio dessas pessoas. E a igreja de Jesus é uma igreja apostólica, Então também creio que muito em breve, como igreja United também, estaremos em outras regiões de São Paulo, como Pinheiros, Itaquera, amém? Essa obra é só a primeira aqui em São Paulo, irmãos, amém? Você crê comigo nisso? Lá no Rio de Janeiro, atualmente, nós somos 9 igrejas, e nós somos a primeira igreja United fora do estado do Rio de Janeiro. Somos um ministério de 10 anos, fundado pelos nossos apóstolos Joshua e Hannah Adams, que vieram dos Estados Unidos há 10 anos atrás, mas somos uma igreja brasileira. Eu trago um beijo deles, muito em breve eles estarão aqui com a gente. Inclusive, quem vai fechar a série As Fonéticas da Fé no domingo que vem são os pastores Rodrigo e Jéssica Ribeiro, que estão vindo para cá. Então receberemos convidados aqui no próximo domingo para compartilhar o evangelho conosco. No primeiro domingo desse mês, minha esposa falou sobre a fala da fé. No segundo domingo eu ministrei sobre o poder de confessar corretamente. Construímos alguns princípios importantes a respeito da necessidade de termos a nossa fé alinhada ao que Deus diz, consequentemente também termos a nossa confissão alinhada ao que Deus fala, amém? Nessa noite eu quero convidar você a pensarmos juntos a partir da história do povo hebreu, enquanto eles peregrinavam rumo à terra prometida, após a libertação deles no Egito. História que nos ensina muito a respeito da postura que devemos ter, para que muitas vezes possamos corrigir a nossa atitude, para vivermos de forma plena aquilo que Deus tem para nós. Acho que está sobrando um pouquinho do retorno aqui, se puder tirar só um pouquinho. Diante dos desafios da vida, dos levantes de Satanás e das muitas dificuldades cotidianas, temos uma tendência muito comum a sempre procurar um culpado do porquê muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor falou para nós. E geralmente muitos de nós concluímos de que a culpa de não estarmos vivendo aquilo que o Senhor um dia prometeu para nós é de alguém que talvez tenha colocado o pé para que a gente tropeçasse, de alguém que talvez não abriu uma porta que a gente esperava, de alguém que nos feriu, de alguém que nos magoou, talvez de alguém que nos abandonou. E não desmerecendo as muitas dores que enfrentamos nessa vida, meus irmãos, mas a grande verdade é que a única pessoa capaz de impedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida é você mesmo. Então, enquanto nós meditamos nessa noite, eu também quero te encorajar a entender a respeito do posicionamento que nós precisamos ter diante das muitas muralhas ou montanhas que se levantam no nosso caminho, porque elas existem, e elas aparecem no caminho que Jesus nos instruiu a caminhar. Eu quero que você saia daqui nessa noite convencido de que também nem o diabo é capaz de impedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que Jesus fez dele um espetáculo público na cruz do Calvário. A Bíblia mostra, sim, que o diabo ele ainda não está preso, ele está solto, inclusive ele é o governante desse mundo. A Bíblia mostra, sim, que o diabo tem algum poder. A Bíblia fala, sim, que ele está como um leão ao nosso derredor, buscando quem ele possa tragar. Mas a Bíblia também diz, meu irmão, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia também diz, meu irmão, que Jesus Cristo, ele triunfou sobre Satanás na sua obra redentora na cruz. A Bíblia também diz, em 1 João, que Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Agora mesmo, a Bíblia também diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu irmão, convenhamos, que diabo?
O diabo não pode fazer nada a não ser que ele te convença de fazer a obra dele. E é aí que mora muitos dos nossos problemas. Muitas vezes estamos crendo em algo com o coração e destruindo esse algo com a nossa boca. É por isso que esse mês nós estamos fundamentando princípios a respeito da necessidade de falarmos de acordo com o que Deus diz, para que nós possamos então construir com a nossa boca aquilo que Deus deseja que a gente construa, aquilo que Deus deseja que a gente viva, e também para que possamos destruir com a nossa fala, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, contra toda muralha, contra toda montanha, contra todo levante maligno que surge diante de nós, no caminho que Jesus nos propõe. Eu creio que durante a meditação nessa mensagem, pessoas aqui serão encorajadas a se reposicionarem da forma correta diante das muitas muralhas que surgem no nosso caminho, enquanto cumprimos o chamado de Deus. Independente do tamanho delas, independente da altura delas, independente se essas muralhas estão aí há um tempo ou não, ou talvez elas tenham surgido hoje no seu caminho, existirá um momento, existirá um dia que você terá necessidade de se posicionar e falar contra elas, e bradar de acordo com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Se faz necessário de que em um momento você tome posse e se posicione no dia da conquista, no dia da derrubada dessa muralha. É por isso que nessa noite eu trago como título da mensagem o dia da conquista. E nós passearemos, como eu bem disse, sobre uma história muito importante que está ali relatada ao longo da peregrinação do povo de Israel, enquanto eles caminhavam rumo à terra de Canaã. E mais especificamente em Josué, no capítulo número 6, a Bíblia mostra um momento muito especial, que eles começam a tomar posse da terra prometida. Jericó era uma cidade que fazia parte da terra prometida, que Deus havia prometido ao seu povo. É verdade que muitos foram os desafios até que eles chegassem a esse ponto, mas no dia da conquista dessa cidade, houveram posicionamentos que esse povo tomou, que nos ensina muito sobre como devemos nos posicionar diante das muralhas que surgirão no caminho que o Senhor nos prometeu. O caminho que o Senhor nos prometeu tem tempestade, tem tribulações, tem muitos desafios, mas Ele também diz que nós podemos ter bom ânimo. Seguir a Cristo não é viver uma vida onde tribulações não chegam, mas onde elas são vencidas por nós, porque estamos seguindo alguém que venceu o mundo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo de número 6, versículo número 2. Josué 6, 2. Você chegou lá? Glória a Deus. Vamos ler juntos aqui. A Bíblia diz assim: mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entreguei Jericó. Repita comigo: eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Verso número 3: você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Vai comigo para o verso 8, para a gente ganhar tempo. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles.
Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Verso de número 10, Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma, repita comigo, palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem, então gritem. Versículo número 15, no 7º dia os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Verso de número 20, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, repita comigo, de repente, o muro de Jericó veio abaixo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos que enquanto meditamos a sua palavra, que tenhamos a revelação da mensagem que o Senhor deseja trazer a nós nessa noite. Oramos, Pai, que tenhamos, Senhor, de fato essa palavra como ela é, vida para a nossa vida, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que na revelação da mensagem dessa noite, o Senhor encontre em nossos corações um solo fértil, para receber essa semente que está sendo lançada, crendo, Senhor, na multiplicação delas, crendo, Senhor, que na nossa vida essa mensagem frutificará. Te agradecemos pelo acesso à sua palavra, te agradecemos pelo acesso ao livro da vida. Obrigado por ter nos redimido da maldição da lei, obrigado por ter nos purificado com o seu pecado, nos lavado, obrigado porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti, pelas suas pisaduras nós somos curados. Obrigado porque agora mesmo o Pai Celestial olha para a terra e passa os olhos pela cruz do Calvário, então Ele nos vê, perdoados, redimidos, purificados, agraciados, filhos de Deus. Como filhos, Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude a entender essa mensagem, para que possamos avançar segundo o propósito que o Senhor nos confiou, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Como eu bem introduzi para você antes, Jericó fazia parte da terra que Deus havia prometido aos israelitas. É uma cidade antiga, localizada na região de Canaã, que corresponde a essa área geográfica então que Deus havia prometido ao seu povo, desde Abraão, né? E isso foi passando de descendência até chegar aqui a este momento onde Josué está na liderança desse povo, amém? Agora, existem alguns pontos que eu quero meditar com você nesse texto. A gente vai fazer aqui uma exposição temática, captando alguns princípios e reaplicando esses princípios no nosso dia, para que então venhamos a tomar um posicionamento de fé diante da necessidade que temos de bradar pela fé, para conquistarmos o território ou para vivermos as promessas que o Senhor tem para nós. Não deveria ser normal, meus irmãos, mas é comum que diante das tantas vozes do mundo, a gente se esqueça das promessas do Senhor. É por isso que quando Deus ele está falando com Josué no início desse trecho, a primeira mensagem que ele fala a Josué é: Josué, eu lhe entreguei Jericó. O Senhor está afirmando aqui a sua promessa. E era tão necessário que Deus lembrasse Josué, para que Josué lembrasse o povo a respeito disso, porque esse povo era um povo que por muitas vezes se esqueceram daquilo que Deus havia prometido. Por exemplo, olha essa citação bíblica em Números, no capítulo 14, versículo 3. O povo começa a se questionar acerca do caminho que Deus estava trilhando eles pelo deserto. É bem verdade que durante esse caminho eles aprovam das muitas consequências das suas próprias atitudes, mas também é verdade, meus irmãos, que em muitos dos desafios que eles enfrentaram, a mão de Deus, a mão poderosa do Senhor não deixou de estar sobre eles. Mas olha só a declaração desse povo em Números 14, a Bíblia diz assim: porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, olha só a voz do povo aqui, meus irmãos, vamos escolher um novo líder, para que então possamos voltar para o Egito.
Sabe, o primeiro ponto dessa mensagem é o primeiro ponto para que a gente possa conquistar o território que o Senhor prometeu a nós. Conquistar aquilo que o Senhor nos deu como herança. Conquistar aquilo que Deus já colocou no nosso coração como sonho. Deus, Ele vai conosco. A Bíblia diz que Deus é o Deus do querer e do efetuar. Ele não colocaria um sonho no nosso coração sem que Ele garantisse a sua presença junto conosco. Mas é muito importante que a gente tome para nós a nossa própria responsabilidade nisso. Deus, Ele atua juntamente conosco nessa terra. Ele escolheu atuar através da igreja nesse tempo. Deus, Ele não fez marionetes para que essas marionetes façam o que Ele quer que faça. Ele escolheu e Ele deu opção ao homem para que o homem também possa escolher e todos os dias subjugar a sua vontade em detrimento da voz do Senhor nas nossas vidas. Então foi necessário que Deus lembrasse o povo a respeito da promessa, para que eles pudessem então se posicionar de acordo com ela, amém? Você está comigo ainda? Por isso o ponto número 1, meus irmãos, da construção da meditação dessa noite é: resgate as promessas. Talvez você esteja hoje diante de um grande desafio que você não esteja sabendo lidar. Talvez se levantou uma grande muralha ou uma grande montanha no seu caminho e você não saiba por onde começar a vencê-la. Comece resgatando as promessas de Deus. Porque se você olhar para essa muralha apenas do ponto de vista natural, ela vai sempre parecer grande demais. Se você olhar para os desafios que surgem diante da sua vida, sempre a partir do ponto de vista do seu braço, nunca vai dar. E é bom que não dê mesmo, porque enquanto dá, nós nos autoconvencemos de que é possível vivermos as promessas de Deus apenas com a nossa própria força. Mas esse Deus do impossível que ressuscita Jesus dos mortos e nos dá o seu Espírito para que vivamos e façamos as mesmas obras e obras ainda maiores que a dele aqui nessa terra, é um Deus que nos acompanha para que de fato o impossível aconteça. Ou seja, se você olhar para si mesmo e falar, é possível, Deus não precisa estar junto disso. Deus não precisa estar envolvido nesse plano que você pode fazer. Mas se essa possibilidade é uma possibilidade que você está enxergando a partir de uma ótica de que só é possível se Deus estiver junto com você, então você está no caminho certo. Quais são os sonhos que você tem engavetado? Enquanto você olha para esse gigante ou para essa muralha, talvez você tenha clamado ao Senhor para entrar num novo nível de fé e novos gigantes estejam se apresentando para você. Para cada novo gigante, se faz necessário um novo tipo de fé. Para cada grande necessidade, Deus tem então um novo milagre. Talvez você olhe para essa muralha e pense que ela é uma notícia ruim, mas se essa muralha te fizer lembrar da promessa de Deus, você vai falar, oh meu Deus, é só mais uma muralha que vai cair. Porque aquele que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Esse Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, nele não há sombra de variação. Ele é bom, e Ele é bom, e Ele é bom. E se Ele me acompanha, Ele me prometeu, aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então, número 1, meus irmãos, resgate as promessas que Deus te fez. É por isso que eu tenho um bloco de anotações no meu celular, com todas as palavras que um dia Deus compartilhou comigo e que testificaram no meu coração. Existem promessas que talvez Deus tenha te confiado um dia e você talvez tenha se esquecido delas. É por isso que você está chorando diante de uma muralha que surgiu no seu caminho apenas para cair. Talvez você está pedindo para que Deus te mostre um caminho e o caminho é exatamente esse. A grande questão é que você se esqueceu do que Ele te prometeu. Talvez aquilo que Ele te prometeu está do outro lado da muralha. Mas para que você possa enxergar, você vai precisar dar um passo de fé. Porque a fé vê o invisível. Hebreus 11:1. Aleluia. Nesse bloco de notas, rotineiramente eu volto nele para me lembrar de algumas palavras. Muitos desafios surgem num caminho que condiz com aquilo que o Senhor prometeu.
E sabe que todo levante que surge no caminho que o Senhor prometeu para você, se levanta para cair. Se levanta para cair, meu irmão. Mas você vai precisar desengavetar essas promessas que estão aí. Você vai precisar se lembrar delas, porque elas vão te ajudar a ressignificar o propósito de cada muralha que tem se levantado nesse caminho. Quando Jesus está naquela travessia com os discípulos e uma tempestade se levanta, os discípulos estão com medo. Os discípulos pensam que vão morrer. Eles chegam até Jesus: Jesus, como é que você pode estar dormindo e uma tempestade se levanta? Você não se importa que morramos? Jesus muito tranquilo. Ei, em outras palavras, ele está tentando dizer para os discípulos, homens de pequena fé, vocês não lembram o que eu falei para vocês quando a gente estava do lado de lá do rio? Quais foram as minhas palavras? Vamos para um outro lado. Chegaremos lá. Aquele que te dá a palavra, ele garante a sua travessia. Mas você precisa se lembrar que um posicionamento de fé é requerido da sua parte. Os discípulos recorrem a Jesus porque estavam tomados pelo medo. Jesus lembra a eles que ele não veio para morrer afogado. Jesus estava descansando diante da tempestade porque não havia uma cruz no fundo do mar. Eu sei o que o meu pai me disse para eu fazer. Eu sei que a minha missão aqui vai ser passar pela cruz do Calvário. Essa cruz é a cruz que está no Calvário, não no oceano. Então, nesse caminho, toda tempestade que se levantar vai ser para que ela seja cessada. Toda muralha que se levantar, toda montanha vai ter que ser removida. Mas eu quero te indagar mais uma vez essa noite. Quais são as promessas? Quais são as promessas? Existem diretrizes bíblicas e gerais para o povo de Deus. Existe uma promessa de uma vida abundante para você, e essa vida abundante é uma vida que não tem falta. E essa vida que não tem falta, ela toca no âmbito espiritual. A Bíblia diz que todas as bênçãos nos foram concedidas em Cristo Jesus. Agora também existem promessas específicas. Quais são as promessas que Deus deu para você? Quais são os sonhos que Deus colocou no seu coração? Deus, Ele nos faz como sonhadores, assim como foi José. Talvez vão nos perseguir por causa dos nossos sonhos, mas não deixe que nenhuma voz contrária abafe ou anule ou te faça esquecer daquilo que Deus te prometeu. José teve que passar pelo poço até que ele governasse o Egito. Tudo estava cooperando para o bem. Tudo estava favorável para que o plano de Deus se cumprisse. Mas José nunca se esqueceu do sonho que Deus havia dado a ele. José nunca se esqueceu da promessa que Deus havia feito. Talvez você vai precisar resgatar as promessas, talvez para realinhar a sua rota. Talvez você está sendo desobediente por não estar atendendo a última instrução que o Senhor te deu a respeito da missão que Ele te confiou nessa terra. Talvez você vai precisar rebobinar a fita e ajustar o seu caminho. Talvez a vida que você está vivendo não tem nada de ilícito, meu irmão. Não é esse o ponto. Mas obediência tardia também é desobediência. Felipe falou isso esses dias e eu guardei essa frase no meu coração. Volte nas promessas que o Senhor um dia te fez. Resgate elas, para que você tenhas como alvo. Porque juntamente com essas promessas, te acompanha o Deus das promessas. Não é para que a promessa se torne um Deus na sua vida, mas para que essas promessas façam te lembrar daquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Na sequência dessa história, a gente vê uma frase muito importante que talvez tenha passado desapercebida por você, mas que me faz caminhar para o ponto número 2 dessa mensagem, e que não é menos importante do que a primeira. A Bíblia diz lá no versículo número 10, que Josué
ordenou ao povo, segundo as instruções que ele havia recebido do Senhor. E qual foi essa ordenança que está nesse versículo? A Bíblia diz que Josué falou ao povo: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma, até que chegasse o momento certo. E qual era esse momento? Na 7ª volta do 7º dia, durante 6 dias, e mais 6 voltas do 7º dia, a instrução era: fique quieto, não fale palavra alguma. Curioso, meus irmãos, que essa instrução foi dada a um povo que vivia murmurando. A um povo que durante muitos momentos nessa travessia abria a boca para professar incredulidade. A intenção do Senhor ao trazer essa instrução pode ter muitas variáveis, mas isso me ensina que uma das coisas importantes diante do nosso posicionamento de fé é não falar nada contra aquilo que Deus nos prometeu. Esse povo era o povo que, por exemplo, murmurou após eles saírem do Egito, e ao ver o exército egípcio se aproximando. Esse povo é o povo que havia murmurado por falta de água, lá em Êxodo no capítulo 15. Esse povo também murmurou por falta de comida, no Êxodo 16. O povo murmurou também por falta de carne, lá em Números número 11. Esse povo também murmurou com medo de entrar na terra prometida, como em Números 14. Esse povo também, lá em Números 16, murmura contra Moisés e Arão. É sabido que essa travessia não era uma travessia qualquer. Eles estavam fugindo de um exército, eles tinham muitas batalhas pela frente. Ainda assim, Deus, em sua bondade, fez maná cair do céu, fez o mar se abrir, muitas coisas aconteceram para cooperar com a promessa que Deus havia feito ao povo. Mas na hora que eles chegaram nesse momento, Deus precisou se lembrar que era melhor que eles ficassem quietos por um momento, ao invés de proferir qualquer palavra de dúvida contra a promessa de Deus. É verdade que o mundo tem muitas vozes, é verdade que os desafios que se levantam contra nós têm muitas vozes. A sua conta de água tem uma voz, a sua conta de energia tem uma voz. Qual é a voz? Se você não me pagar, vai faltar luz. A sua conta bancária tem uma voz, ela fala, ou não fala? A minha fala. A minha fala, ó, só tem dinheiro até para tal dia. Mas lembre-se que existe um Deus que sabe até quando o seu dinheiro vai dar. Existe um Deus que já esteve no seu amanhã. E é esse Deus que te garante, meus irmãos, a travessia em um mar tempestuoso. É esse Deus que te garante, meus irmãos, a queda das muralhas que se levantam contra você. Mas você vai precisar declarar de acordo com aquilo que Deus diz. Porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que o poder da morte e da vida estão na... Tiago também diz que a língua, ela é como um leme, que mesmo pequeno tem a capacidade de guiar um grande navio. Então talvez o Senhor estava tentando ensinar para esse povo aqui: se for para murmurar, cala a boca, não destrua com a sua boca aquilo que eu estou gerando em fé no seu coração. Quando a sua conta bancária falar com você, quando o diagnóstico de enfermidade falar contra você, quando um relatório de escassez falar contra você, ou você fica quieto, ou você fala a palavra. Vai existir um momento
que você vai precisar dar um brado para que essa muralha se caia. Se não for para falar a fé, é melhor você ficar quieto. Mas vai chegar um dia que você vai precisar bradar a sua conquista. E nesse dia, no caso deles, no momento da 7ª volta, do 7º dia, a Bíblia diz que eles precisavam bradar. E por isso a gente chega no ponto número 3 dessa mensagem. Desculpa, eu não falei o ponto número 2. Ponto número 1, resgate as promessas. Ponto número 2, mate a murmuração. Eu não sei se você está achando ruim essa mensagem de confronto ao seu coração nessa noite. Eu estou convencido de uma coisa, que se eu subisse aqui a cada domingo para falar somente sobre graça e amor, e não que seja pouco, mas se a minha mensagem fosse só sobre graça e amor, essa igreja teria mais gente. Mas nós não estamos nos importando em ter um compromisso com aquilo que agrada as pessoas. Nosso compromisso é com a palavra, que também nos instrui sobre um consolo, mas também sobre exortação e edificação. Se essa palavra está nos lapidando, se ela está nos aperfeiçoando para que vivamos os chamados de Deus e façamos a diferença nessa terra, sejamos o sal da terra e a luz do mundo, meu irmão, que assim seja. Eu quero que essa palavra me corte mesmo. Eu quero que ela divida juntas e medulas. Eu quero que ela divida o que é da alma e o que é do espírito. Se eu preciso de uma palavra para me consolar, tem, mas não é só disso que eu preciso. Eu preciso de algo que vai me propelir para o chamado de Deus. Eu preciso de algo que vai me forjar, subjugar a vontade da minha carne. Eu preciso de algo que vai me forjar a ser luz nesse mundo e não me amoldar ao padrão do mundo. Nós precisamos estar inseridos em todas as camadas da sociedade. Precisamos de pessoas inseridas no mundo da moda, como temos muitas pessoas aqui. Precisamos de pessoas inseridas no meio jurídico. Precisamos de pessoas no ensino, na medicina, em casa, em todos os lugares. Mas nós só seremos, de fato, meus irmãos, a luz que esse mundo precisa, se nós não nos conformarmos com o padrão dele. Isso aqui é um centro de treinamento, para que a gente vá lá fora e se posicione diante da vitória que Cristo Jesus já conquistou para nós. Aleluia! Você está recebendo algo? Então, mate a murmuração da sua vida. Se for para falar contra aquilo que Deus já prometeu para você, prefira ficar quieto. Mas existe um outro nível, que é melhor do que ficar quieto. Então eles chegam para o terceiro ponto. Eles chegam para o momento da conquista. Momento qual eles precisariam confessar convictamente. E esse é o ponto número 3 dessa mensagem. Confesse com convicção. A Bíblia diz que houve um momento, quando o povo ouviu o som das trombetas, eles gritaram com toda a força. E de repente aconteceu aquilo que já estava escrito. Eu amo os de repentes da palavra de Deus, porque há um kairós de Deus, há um tempo para todas as coisas, há um tempo para que se manifeste aquilo que já estava prometido. Mas aqueles que caminham crentes na promessa de Deus, eles já celebram vitória antes do tempo, porque eles sabem que esse Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E porque sabem disso, se posicionam e bradam contra os levantes no caminho que o Senhor Jesus nos instruiu a percorrer. Quem aqui tem cachorro? A gente está na cidade, eu não sei a estatística, mas a gente está numa cidade que com certeza talvez seja uma das cidades no Brasil que mais tem pet por habitante. É um mercado muito forte hoje aqui, tem loja de pet abrindo para todo lugar, supermercado de cachorro. E eu amo cachorro, eu amo animais, já tive cachorros, nesse momento não tenho. Mas esse contexto me faz lembrar de algo que
pelo menos comigo acontecia, quando eu tinha que lidar com o meu cachorro. Cachorro, normalmente, é um animal muito alegre, muito feliz, às vezes um pouco intrusivo, é óbvio que depende da personalidade do cachorro, porque tem isso também, né? Mas eu só tive cachorro intrusivo, alegre demais, e queria entrar onde não podia, colocar a pata onde não podia. E eu não sei se você já teve que lidar com isso, mas provavelmente você que tem cachorro já teve que lidar com o momento que você precisa dar um basta nas artes do seu cachorro. Porque enquanto o seu cachorro ele está lá, colocando a pata onde não pode, indo onde não pode, fazendo xixi onde não pode, você fala, óbvio, gente, não estou desmerecendo a necessidade, muitas vezes, de adestramento, ok? Mas eu estou falando aqui sobre uma voz de autoridade que o cachorro precisa escutar em alguns momentos. Se ele está fazendo arte e você está só falando para ele, não faz isso não, eu tinha um cachorro que chamava Thor. Com certeza muitas pessoas já tiveram um cachorro chamado Thor aqui, alguém? Olha aí. Eu falava, Thor, aí não, Thor, aí não. Thor, para com isso. Ele vai te obedecer ou não vai? Não vai. É capaz dele fazer mais e achar que você está brincando com ele. Mas se quando você acha que não dá mais, quando chega um momento que você fala, não, basta, já fez arte demais, já destruiu todo o meu sofá, ou passou do limite, como é que você fala com ele? Chega! Vai pra fora agora! É ou não é? Gente, eu amo os cachorros que eu tive, mas você se posiciona na autoridade que você tem sobre ele. Tudo bem que tem gente que é o cachorro que manda em casa, eu entendo. Mas o comum é que as pessoas exerçam autoridade sobre os animais. Estou partindo desse pressuposto, tá? Se o seu pet é a autoridade na sua casa, aí esse exemplo não funciona para você. Mas você vai precisar dar um basta na arte dele. E sabe qual que é o problema, meus irmãos? Muitas vezes nós estamos aturando ou nos conformando com as muitas patas sujas do cão do inferno na nossa vida. Enquanto você lida com isso e não exerce a sua autoridade sobre Satanás, ele vai continuar fazendo festa. Isso significa que você não tem autoridade? Não. Mas se você não exerce a autoridade, vai parecer que ele está numa casa sem ordem. Vai parecer que a casa é do cachorro. E aí você vai precisar dizer, aqui não! Basta! Pode ser que até agora o diabo tenha brincado com a sua vida. Pode ser que até agora Satanás está com o pé no seu pescoço. Chegou a hora de você colocar o pé no pescoço dele. Chegou a hora de você dar um basta nas sujeiras que o Satanás tem feito na sua vida. Esse princípio da fala aqui, meus irmãos, ele funciona. É por isso que quando Jesus ele está reunido com os seus discípulos, ele diz para eles, depois de Jesus ter dito para que a figueira secasse e ter visto a figueira secar, os discípulos passam pela figueira e falam, Jesus, não é que a figueira que você mandou secar secou mesmo? E Jesus dá um ensinamento, ele diz assim, se alguém disser a este monte, e não duvidar no seu coração, que ele vá, que ele se levante, que ele seja lançado no mar, assim será. Mas é necessário que aquele que faz, não tenha dúvida e creia que já recebeu. É interessante que Jesus fala, se alguém disser. Primeiro, tem alguém aqui nessa noite? Jesus não falou se o pastor disser. Jesus não falou se o profeta disser. Ele falou, se alguém disser, tem alguém aqui? Então fala assim, está falando comigo? Esse Deus que está falando com você, ele diz, se alguém disser, oh meu Deus, a manifestação, o posicionamento, a atitude de alguém que crê, envolve a fala. Se você crê, você tem que falar, assim como a palavra diz, crie por isso. A grande questão é que a nossa fala se faz necessária com coisas invisíveis. E talvez por isso você esteja de boca fechada diante daquilo que está a uma fala da queda.
você vai precisar confessar com convicção. E se você não estiver disposto a falar com o invisível, você ainda não está desfrutando do potencial da fé que Deus depositou no seu coração. Fé fala. Repita isso, fé fala. Olha para o seu irmão, diga isso para ele, fé fala. Aleluia. Precisamos declarar, meus irmãos, crendo que, assim como afirma Lucas no capítulo 1, 37, nenhuma palavra de Deus falhará. Quando você se lembra das suas promessas, quando você mata a sua murmuração, e quando você confessa confiantemente, você também precisa se lembrar que João 15:7 diz, que se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Você está pronto para confessar confiantemente diante das muralhas que se levantam no caminho que o Senhor te instruiu a caminhar? Você está pronto para se lembrar das promessas? Você está pronto para matar a murmuração? Você está pronto a permitir que da sua boca saia vida, saia palavras que compactuam com aquilo que Deus tem para você? Então você vai precisar se posicionar, porque o dia da conquista dessa terra que o Senhor te prometeu chegou. Tem uma muralha na frente, você não consegue ver do outro lado, mas aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Chegou a hora de você falar. Crente que não fala pela fé ainda não aprendeu a ser crente. A nossa fala precisa, obviamente, ser acompanhada de uma atitude que condiz com o que falamos, mas nós temos que falar. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que tomar posse pela fé. Eu me lembro no dia que nós negociamos esse prédio, por exemplo. Quem é dessa parte da história da igreja se lembra, porque eu contei testemunho lá no dia do nosso último culto no hotel na Avenida Paulista. Nós estávamos em negociação com o proprietário desse prédio, e a verdade é que pela fé nós somos os proprietários aqui. R$7 milhões não são nada perto daquele que é dono de todo ouro e toda prata, e que nos prometeu essa terra. Nós vamos tomar posse, pela fé nós já tomamos, mas houve um dia que se fez necessário que a gente conquistasse o primeiro passo. Foi gradativa a conquista deles na terra de Canaã. E eu me lembro que quando a gente entrou aqui nesse prédio, para olhar esse prédio, eu falei, Senhor, qual foi o relatório dos espias quando eles voltaram? Eles são grandes demais, eles são muito fortes, nós não seremos capazes de derrotá-los. Eu olhei enquanto esse relatório negativo passava pela minha cabeça. É caro demais. Eu saí daqui pela fé, rindo. Cadê minha esposa? Enquanto a gente dava ré dessa garagem aqui, ela olhou para mim e eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a rir. Porque se esse é o lugar que o Senhor prometeu para nós, já é nosso. E eu comecei a celebrar pela fé, meus irmãos. Fiz a proposta para o proprietário, ele me deu uma negativa do tamanho desse telão aqui, ó. E eu estava tomando banho um dia, Deus falou comigo, pegue sua esposa e sua filha, ligue para o corretor e vá para dentro do prédio. Peça a ele para você visitar o prédio novamente e grave um vídeo para o proprietário. Nós entramos aqui, ó. Paramos bem aqui. Pedi para um amigo ficar com a câmera aqui. Obviamente não tinha esse palco. Quem se lembra dessa época, gente? A gente começou a fazer culto aqui. Meu Deus, era um deserto. Estamos construindo ainda, tem muita coisa para fazer aqui. Estamos no começo, né? Se você olhar ao seu redor, você vê que tem muita coisa necessária ainda a se fazer aqui. Estamos avançando. Mas naquele momento era pela fé que a gente precisava enxergar as coisas. E ele gravou o vídeo. E meu irmão, eu estava tomado por um espírito da fé. Eu estava tomado de fato por essa convicção de que esse lugar era nosso. Existia uma muralha gigante, qual era? A impossibilidade que a gente conseguisse pagar.
Existia uma outra muralha também, a inflexibilidade do proprietário em negociar. Mas eu olhei para aquela câmara como se eu estivesse olhando no fundo dos olhos daquele proprietário. E eu falei para ele com toda a convicção: você precisa se envolver na causa do que vai acontecer aqui nesse lugar. Essa negociação não é uma negociação que bate na sua porta todos os dias. Isso aqui é uma oportunidade de você participar de algo que é eterno, eu disse para ele. Ele não é crente ainda, mas eu disse a ele, Eclesiastes 3 fala de um anseio eterno que Deus depositou no coração de cada ser humano, e eu sei que você tem. Essa é a oportunidade de você se envolver com a causa que é eterna. Esse contrato está fechado e eu aguardo a sua assinatura. Eu desliguei o vídeo. E vamos lá. Ah, pastor, isso aí é pitch de vendas. Meu irmão, nós tomamos posse pela fé desse lugar aqui. Naturalmente a negociação não favorecia ele. Nós fechamos o contrato aqui por menos da quase menos da metade do que ele estava pedindo. Sendo que na primeira proposta ele reduziu R$2.000 apenas o aluguel. Uma pequena porcentagem do que ele estava pedindo. Mas quando eu decidi me posicionar de acordo com aquilo que o Senhor falou, algo espiritual aconteceu. Eu não estava vendo ainda, mas pela fé eu tinha convicção. É por isso, meus irmãos, que Jesus declara: aqueles que crerem e disserem, precisam crer que já receberam. Isso fala sobre um posicionamento, isso fala sobre uma postura. Como é que você se posicionaria agora, se aquilo que Deus te prometeu já fosse uma realidade? Como é que você celebraria isso agora? Será que você correria? Será que você pularia? Será que você gritaria? Será que você daria risada? Jesus, quando ele declara para aquela figueira, ele não fica lá para ver que ela secaria, porque já era uma realidade. Fé fala com coisas invisíveis. Quando ele fala aquela figueira, ainda que a manifestação não tivesse se tornado visível, Jesus vira as costas, porque ele sabia que no momento que ele abriu a boca dele, algo espiritual havia acontecido. As raízes daquela figueira começaram a secar. No dia seguinte, espantados, os discípulos olham e falam: Jesus, a figueira secou. Talvez no dia que se manifestar aquilo que você tem crido, no dia que se manifestar aquilo que você tem declarado, no dia que se manifestar diante dos seus olhos aquilo que você tem se posicionado para que seja, as pessoas olhem para você espantadas. E talvez elas dirão: mas você não vai celebrar? Talvez você fale: você está atrasado. O que você está vendo agora já havia acontecido. Esse é o posicionamento de fé, meus irmãos, daqueles que creem na palavra de Deus. O princípio da fala é um princípio que precisa acompanhar as nossas vidas. Se você ainda não aprendeu a declarar de acordo com aquilo que você crê, é hora de você se posicionar. É hora de você bradar contra essa muralha e vê-la sucumbir diante do poder e autoridade que há do nome de Jesus. Eu não sei qual é a muralha que está diante de você hoje, mas se a promessa está do outro lado, ela vai ter que cair. Aleluia! Se coloque de pé no seu lugar.